assim no caminhão carregado de muita coisa. Eu mandei o povo ligar o microfone, eu liguei o meu, mas essa parte pula, velho. É assim, você se preocupa com a vida dos outros e esquece da sua. Muito boa noite, minhas joias, boa noite, minhas pedrinhas. A partir de agora está no ar, na ponta da língua. Deixa eu dar boa noite a ela, que chegou toda sedutora e ficou umas 3 horas mais ou menos ali esperando o Cascova na porta da rádio ali. Boa noite, Aline. Na verdade é assim, eu sou quem ficou esperando por você, então não tem motivo pra ficar triste não, mano. Vai apresentar o programa com estagiário. Sem problema, né, estagiário? Nós vamos botar pocando nas duas. Boa noite, galerinha. Muitas pesquisas hoje, hein? Você tá com cabeça pra isso, pô? Tá sim. Eu acho, meu amigo. Gente, é isso, porque eu não tô, velho. Eu não tô com cabeça nenhuma pra essas coisas. Ainda tô no dia 30, né? Primeiro cano, pensa na cana que eu tomei Madonna. Rapaz, foi cana demais. Já lhe disse que de bêbado não tem não. Mas eu disse a você que estava com vigia do lado. Mas voltando, hoje no nosso primeiro programa do ano e a gente vai começar quente, não é, estagiário? Pois é, e aqui rolando a conversa nos bastidores, a gente vai conversando vários nomes. Vamos começar apresentando nossos convidados dessa noite. Boa noite, Glaucia, boa noite, José. Por favor, se apresentem aí nossos ouvintes da Rádio Joia. Nossa, guerreiro, psicanalista, psicóloga, também formação em sexologia clínica, sou especialista em relações familiares. E estamos indo aí. Estamos indo aí. Apaixonado por suas questões, sobre sua temática tão recorrente que é a sexualidade. Então vamos ter a oportunidade aqui de conversar um pouco, colocar na ponta da língua algumas coisinhas. Viu, Aline? Lembrando que a língua é da Aline. Sexo oral e, na verdade, muito mais profundo sobre isso, né? Que é isso, né? Eu estava falando agora há pouco, né? Quando você me passou a proposta do sexo oral, o que me veio na cabeça realmente foi, como a gente fala, né? O significante do que é o oral, a oralidade, né? Que o maior órgão sexual que a gente tem está entre os ouvidos, que é a mente mesmo, né? O que perpassa por conta da subjetividade de cada um mesmo, né? Que a sexualidade é muito maior do que a questão do sexo. Gente, mande suas perguntas, você aí no WhatsApp, você no Facebook, no aplicativo, no site. Participe, que olha... Qual o número do WhatsApp? Peraí. Tá na ponta da língua? 7226 final. Sim, é o 987947226, viu? 987947226. Eu pesquei aqui, porque eu também não lembrava. Tá vendo você? Eu não sou honesto. Mas eu lembrei o final. E como brinde hoje, para você que participar, tem o livro A Mulher Inventada, através da escrita de Nelson Rodrigues. Um traço revelado feminino do nosso convidado aqui. Então participe para você ganhar esse livro. Autografado. Pode ser essa aí, Luciana. Essa é mesmo? Então, gente, participe aqui no livro para você que vai participar com a gente. E aí, já vou começar logo com a primeira pergunta. O que é sexo oral? Bom, já de chofre para responder o que é sexo oral, a gente tem que abrir um pouco mais. Acho que você já colocou, já fez uma introdução sobre a nossa... introdução. Não faça essas coisas aqui. Preliminar. As preliminares. Então, quando falamos de sexo, ele tem uma amplitude muito maior do que a gente se coloca. A gente falar de sexo oral aqui, nós não estamos falando apenas do ato sexual em que alguém se coloca disponível e o outro como ativo, colocando a língua no genital do outro. Não, isso é muito pouco para o que a gente propõe discutir hoje aqui. O sexo oral passa por um monte de outras questões. Passa pela questão do que significa o corpo para cada um, como convive com esse corpo, a intimidade, o conhecimento sobre as zonas erógenas desse corpo, para que possa, inclusive, ter a possibilidade de falando, aí entra a questão oral propriamente, para que possa desdobrar isso, para podermos falar especificamente da questão que está na ponta da língua, que temos prazer, podemos não ter prazer, que mitos
que carrega esse tema, muitas pessoas não aceitam nem tocar no assunto. Durante o dia, como nós passamos a propaganda do que iria acontecer hoje à noite, algumas respostas foram interessantíssimas, do tipo delícia, kkkk, riso. Falar de sexo é isso, né? É sempre uma questão para todos nós. Então a nossa intenção aqui é poder abrir esse debate, abrir essa discussão, para, de certa maneira, contribuir com uma quebra de paradigmas. O que importa para nós é que a gente possa experimentar o prazer com tudo aquilo que o sexo pode nos oferecer. Ela mandou é um meme, né? Que fala? Mandou um pra mim hoje, ela toda alegre na cadeira. Ela postou isso. Ela postou, você viu, velho? É a sua cara, a emoção dela em falar. Aí, ó. Ela ficou toda emocionada. Você vigie, se controle, viu? Porque, né, porque a gente precisa conhecer, saber mais sobre a sexualidade e como ela interfere no nosso dia a dia. Mas não precisa rodar na cadeira. E se a gente para pensar nesse tema, a gente faz um pequeno recorte, pensa na mulher, a gente já vai logo no começo tendo que pensar um monte de questões. Se a gente pensa numa criança que acaba de nascer, que os pais olham o seu corpinho, se é um menino, e diz, olha o tamanho do pinto. Mas a gente não faz a mesma menção quanto ao tamanho da pepequinha da menina. Não, a menina, por favor, fecha as pernas. Fecha as pernas. Então, vocês não vejam pega aí que é coisa feia, né? A forma, quer dizer, o fato, inclusive, do sexo anatomicamente num homem ser exposto, quer dizer, o genital, já interfere, inclusive, na possibilidade de você lidar com esse corpo, a cultura facilitando. Agora, imagine a menina. Como é que ela vai crescer? Em todo momento tem sempre um olhar reprimindo qualquer tipo de comportamento. Que efeitos isso terá na vida? Por isso que é mais normal ter um sexo oral masculino do que o feminino? Eis uma boa questão. Me parece que pelo fato, inclusive, do sexo do homem ser exposto, talvez facilite. Bom, mas isso não quer dizer, inclusive, que a gente não encontre na clínica alguns homens que nos procuram porque tem dificuldades, inclusive, de experimentar o próprio sexo oral. Muitos homens simplesmente chegam na cama e querem simplesmente fazer a penetração. Mas é diferente das mulheres. A gente sempre fala, quando tomamos o ato sexual em si, o que é uma preliminar para um homem? A preliminar, na maioria das vezes, para um homem, é chegar na cama e fazer aquelas preliminares que vão fazer a introdução da introdução do pênis. E quando acontece? Que quando acontece, né? Boa parte das vezes nem isso acontece, né? Simplesmente é chegar, ter o interlúdio sexual, haver a penetração, gozar e vira de costas. Mas o que as últimas gerações, as mulheres no momento atual exigem, cobram que possam também usufruir do gozo. E só que muitas vezes para o homem isso é um dificultador, porque muitos brocham no momento em que são se sentem acuados em serem tomados como um objeto de desejo da mulher também. E por que não? Né? Então, não sei se especificamente o fato de que ele seja apenas exposto, que a cultura, de alguma maneira, permita, autorize esse homem a estar sempre expondo o seu sexo. Mas talvez claro também pela questão de ter essa coisa do homem não gostar de preliminar, né? Pelo menos não de fazer preliminar. Aí, em algum lugar, eu já escutei que talvez a questão seja ensinar esse homem, né? Vamos ensinar o homem a gostar da preliminar, né? Como é que funciona isso, né? Vamos ensinar os caminhos. Só que às vezes não acontece porque nem a própria mulher sabe, não se conhece, né? Por tudo isso aí, pela cultura, de não poder se tocar, né? Quantas pacientes chegam, né? Quantas mulheres ao entorno mesmo, falam que não se tocam nem no banho, não conseguem nem se olhar no espelho, não sabe qual o tamanho do clitóris, não sabe nada, não sabe nem onde está, não sabe nem o que é isso, né? E se a gente imaginar que não é só aquele pedacinho que está ali, né, que a gente consegue ver, né, que é muito maior que isso, na verdade... Você pode eximir um pouco a culpa do homem nesse caso aí, porque né, não é com as cobras. Às vezes a gente também não conhece a fundo, nem ela conhece mesmo, né?
Se ela não conhece, imagine você, né, velho? Por isso que eu digo, né? É preciso que você se conheça. É preciso que a mulher se conheça. É preciso que a mulher saiba quais são as partes do seu próprio corpo que são mais, que ela sente mais prazer. Exatamente. O que é que. Vamos ensinar o caminho das pedras, né? Não dá conta, coitado. O cara tá lá se acabando, tentando fazer, achando que tá massa. Mas nem a mulher não sabe do que é que ela quer. Né? Massa. não sabe o que é que ela quer, né? Como é que você vai achar alguma coisa que você não sabe nem o que é que tá procurando? Pois é, esse mapa da mina que não existe, que algumas mulheres não se permitem. Sim. Né? Mapa? Da mina. Aqui a gente ouve coisas, né? Qual seria o ouro? O ouro, Em líquido? de certa forma, mas como a gente estava até conversando nos bastidores, né, que hoje existe essa cobrança pelo orgasmo. Hoje, e conversando mais cedo, quando eu divulguei hoje o programa, um amigo meu, homem, disse: nem sempre eu consigo ter orgasmo. A primeira relação com a mulher, ele homem, precisa ter 2, 3 relações para ter o orgasmo. E às vezes a mulher tá naquela relação, não tem mais, tá lá fingindo, se acabando, se sacudindo, e não tem nada. Que é mais fácil, né, pra mulher fingir. E aí, hoje esse tabu, o quanto esse fingir ou essa necessidade dessa busca pelo orgasmo, essa necessidade interfere na nossa vida? A gente fala que existe muito a tal dessa liberdade sexual, né? O que não é algo que não existe, porque ou você está preso à castração ou você está preso à necessidade da liberdade sexual, de gozar a qualquer preço, né? A ter todo orgasmo, e ficar bem na fita. O que na verdade não é por aí. Muitas mulheres que colocam, inclusive em rodas de amigos, em rodas de conversa, que é muito legal, o meu sexo é muito fácil, aconteço. Na hora H mesmo, não é assim. E como existe essa coisa da sedução e pelo próprio órgão da mulher não ser tão exposto quanto no homem, não ser exposto como no homem, ela tem essa facilidade de fingir. Só que para ela mesmo, aquilo ali não está mais dando conta, né? Não está mais valendo a pena. E aí vão entrando outras questões, que são as questões de sentir da repressão da mulher, e que a gente tem brigado hoje em dia para tantas coisas, e essa liberdade, que não é uma liberdade mesmo, né? Acaba sendo uma cobrança, interfere na relação, inclusive, do homem e da mulher. Porque você ir para um sexo onde você não tem prazer, você vai 1, 2, 3. E alguns anos, inclusive. Mas você ir para buscar algo que você sabe que não vai lhe satisfazer, não é interessante. Acaba não sendo interessante para a relação fora da cama. Tá mentindo para si próprio, né? Sim. E se existe um campo onde o sujeito não tem como dar conta de experimentar algo, aliás, no campo humano não há como se experimentar a verdade. É Marisa Monte quem vai falar isso, né? Verdade, mentiras. Então a verdade é feita de pequenas mentiras, e uma delas seguramente se trata no momento do ato sexual, porque essa ditadura do gozo nos leva a cometer as maiores atrocidades. Você se obriga, né? A amiga chega e diz: menina, foi massa, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Botei pocando. E logo em seguida a realidade vai mostrar que não é exatamente assim. Não é todo dia, não é toda hora. Orgasmo não é uma coisa que você pega do guarda-roupa, só vou ter orgasmo hoje, acabou. Ou seja, a complexidade do orgasmo, seja o orgasmo masculino quanto o orgasmo feminino, ele prescinde de alguns fatores que interferem soberanamente. Um dia desse, um veículo de comunicação me ligou para fazer uma entrevista, me perguntando, assim, quase de chofre, se o tamanho do pênis interferia no prazer da mulher. Disse, bom, depende onde é que ele entra, o que é que ele vai fazer com isso. Porque se a gente pensa, se a gente pensa, por exemplo, na vagina, os 3 primeiros centímetros da vagina, do canal vaginal, tem praticamente 80% a 90% das terminações nervosas. Não adianta ter um pênis de 20 centímetros, porque só os 3 primeiros centímetros é que efetivamente produzirá efeitos mais diretos. Então, esses mitos que nós carregamos é fruto de uma tentativa, que não é de agora, final do século XIX, do século XX, se a gente pensa em Freud e dos seus discípulos como Reich,
Einstein acreditava que a neurose deixaria de existir se tivéssemos uma liberdade sexual. E nós vivemos em plena liberdade sexual, entre aspas, e as nossas questões não diminuíram, muito pelo contrário. Eu não sei se aumentaram, mas na pior das hipóteses elas continuam tão complexas quanto antes. Ou seja, não dá para fazer do sexo a apologia do prazer, que sexo não é só isso. O sexo tem uma complexidade, tem um outro envolvido. E olhe, mesmo quando você está se masturbando, o outro também está envolvido. A gente você não vai se masturbar pensando numa pedra, aquela pedra maravilhosa. E você está pensando em um outro. Você falou aí de tamanho. Eu tenho uma pesquisa interessante, né? Que na Grécia Antiga, os homens achavam que pênis grandes eram feios e menos férteis que os pequenos. Para eles, quanto menor o caminho percorrido pelo esperma até chegar ao corpo da mulher, melhor. Isso até explica o fato das esculturas gregas e tudo mais. Sim. Então, para eles, na verdade, com a ideia da fecundação, era até melhor você ter um pênis menor. Então, todas as esculturas eram miseravões. Rapaz, é tá muita coisa, viu? Gostei da ideia. Tá vendo como é cultural? Não, e veja, recentemente nós fomos assistir uma peça de teatro. Sim. O Cabaré da Raça. Maravilhoso. O Cabaré da Raça, em alguns momentos, alguns atores negros em cena ficavam nus, cada um com 3 pernas. Mas eles figuravam ali para quê? Para mostrar que isso é um fetiche. Isso é o fetiche, que o negro não é apenas sexo, futebol e música. Né? É o que eles falam. Eles tinham. Nem todos eles tinham. Não que eu tenha reparado. Não. Mas... Eu também não reparei. Pega uma faca aí pra cortar uma dessas pernas. Vocês querem ver uma coisa? Não. Das mais constrangedoras, no banheiro feminino, as mulheres têm os boxes em separado para ir ao banheiro. Os homens, na maioria das vezes, usam o mictório com o outro do lado. E a gente fica ali, ó, o tamanho do cara, velho. Muito é constrangedor para muitos. Eu conheço, inclusive, pessoas que vão direto pro box do vaso porque tem vergonha de mostrar o tamanho do seu pênis. Porque esse é um dos valores, um dos mitos. Né? Claro, nós estamos falando do nível... Eu não estou falando de pessoas que às vezes têm um pênis de 2 centímetros, 3 centímetros, que nasce com algumas questões do ponto de vista físico que vai interferir. Mas eu estou falando de pessoas que pensam que ter um pênis... E olha o que o pênis médio brasileiro tem todo o quê? 12 a 14 centímetros. Mas 14, ele é ereto. Eu trouxe pesquisa. Ereto. 9, quase 10, mole, né? Ou seja, tem muito da cultura de imaginar que é o tamanho que vai oferecer uma qualidade na hora do sexo. E não é bem assim que as coisas acontecem. Precisa saber usar o bichinho para saber fazer as coisas. Tem um amigo que fala que mais vale um pequeno brincalhão do que um grande bobão. Exatamente. Por aí. Né? E aí nessa hora que a gente começa a ver o quanto essa sexualidade ela vai interferindo na vida da gente. Sim. Como você está falando, menina tem que sentar com a perninha fechada. Se comporte porque você é menina. Isso aí não pegue aí porque você é menina. E o menino ele tem que mostrar que ele é o forte, que ele é o varão, que ele chegou. E quando cresce, na adolescência... Cresce o quê mesmo? A criança. E aí... Você vigia, viu? Se controle. José já entrou no... Pois é. A gente sempre entra, né? A gente sempre entra, deixou aberto. Você tome cuidado. Você tome cuidado. Né? E aí, na adolescência, o quanto essa sexualidade reprimida, na adolescência, o quanto isso interfere na formação daquele adolescente, na formação daquele caráter. E que é bem diferente entre o menino e a menina. A gente vê dentro de casa, né? A gente vê dentro de casa. O homem tem essa coisa, né? Existem os mitos familiares, né? As questões, as crenças da própria família. Claro que a questão do machismo, né? Ele é muito ainda presente e que é preciso ter ser esse varão, esse homem que dá conta de tudo. Não é permitido para o homem broxar, gente. Isso é uma sacanagem. Não é permitido para o homem broxar. Aí, como a gente vê, né, tem questões, momentos que a gente escuta coisas que
onde mulheres dizem assim, ficou tipo assim, estava numa festa, numa balada, e aí estava com cara num rally rola, e aí de repente vão para um carro, né? Um carro, um motel, e aí quando chega lá o cara chega e faz as preliminares, na hora que da penetração, o cara já foi, gozo. Porra, que broxou. Porra, que sacanagem, porque o cara tava ali presente um tempão já. E aí acaba sendo uma cobrança, né? Uma cobrança muito forte. Como se o sexo ficasse limitado à penetração. Sim. Mahaprabhu e Sata, eles vieram pra cá, eles falaram com a gente sobre sexo tântrico. Mahaprabhu é meu terapeuta sexual. Beijo, Jorge. Tá vendo como o mundo é pequeno? E aí, eles falaram pra gente sobre a importância de que não existe, né? No sexo tântrico não tem essa questão da penetração. Você vai. Ejaculação também, né? Não, e nem do pênis ereto. Na verdade, é o corpo inteiro. Falando de várias zonas erógenas. Ele Exatamente. estava experimentando o joelho, que era fantástico. Gente, o dedão do pé também, né? Legal, né? A experiência Estou anotando, viu? depois da vivência com o Tantra nunca mais é a mesma coisa. Não existe. O sexo não é o sexo simplesmente que o nós sexo. fazemos trivialmente, ele se torna banal, em certa medida. Porque o Tantra abre tantas perspectivas, vocês podem olhar em vídeos na internet, a última que eu vi... Aline Rosa, Aline né? Traz uma Rosa, coisa desse. falando da experiência dela com Tantra, e eu próprio posso dizer, é uma experiência como nunca vivida em qualquer outra circunstância. É absolutamente distinto. Você aprende a conhecer o seu corpo, o corpo da sua parceira ou do seu parceiro. Você experimenta juntos uma dinâmica distinta, que acho que nesse aspecto a gente precisa fazer um recorte para a gente... uma parte do sexo, ele está muito focado na questão física, tamanho, quantas vezes, deu quantas, essa coisa da virilidade do homem, porque eu dei tantas, que eu fiz, o que aconteceu, ou então que apenas com uma fala do tipo, fulano faz sexo 3 vezes por semana, é retado, fulano faz o sexo 1 vez por semana, é ruim. Não é de quantidade, não é de tamanho. Isso Qualidade. Tem uma questão que é a qualidade com que isso acontece. De que forma interage o casal, qual é a dinâmica própria desse casal. Então, isso entra em questão outros fatores, que é o que nós estamos tomando aqui como conceito de sexualidade. A sexualidade, ela compreende razões, inclusive delas inconscientes, do sujeito que está interagindo, é o vínculo. Você não vai pra cama para transar com uma pedra, se bem que tem maluco aí que até que... Tem gente que transa com bananeira, né? Tem buraco na bananeira, na areia sexo da com praia, animais, na areia da... Aliás, eu no curso de graduação em psicologia, ao final, teve um colega que fez uma pesquisa de pessoas que sentem prazer de pegar bolas de aniversário, de soprar, e coloca junto ao corpo, diz que isso dá tesão. Bola de soprar. A mente humana, ela é bem criativa, né? Então, se utiliza de vários motivos, vários sentidos para conseguir incrementar essa questão sexual. Seria várias desculpas? Não sei. Quer algo e precisa dizer? Não sei se desculpa, mas eu acho que é algo para trazer mesmo, para enriquecer, sei lá, sua o sexo, no humano, ele é diferente dos animais. Não vai ficar uma bexiga. Você não vai ver um cachorrinho entrando na sex shop pensando em levar uma calcinha para cachorrinho dele. Não vai. O homem vai. Porque claro, tem configurações, discursos religiosos que compreendem que o sexo é para a reprodução. Bom, infelizmente, ou melhor, felizmente, isso não é exatamente assim. Porque tem pessoas que pensam dessa maneira, a gente até respeita, mas o sexo é muito mais amplo. O sexo faz parte. Faz parte da vida. Nós somos seres. Como respirar. Ou seja, o fato de nós estarmos no mundo da linguagem, nós deformamos aquilo que é tomado às vezes como... Não, mas sexo é natural, a carne é fraca. Que carne? A carne fala, nossa carne fala. É o sujeito que está implicado naquela questão. Sim. Então você vê, por exemplo, homens que tem um casamento aparentemente pela via do semblante sólido e que você encontra ali na Pituba pegando, contratando serviço profissional
de prostitutas, de transexuais, etc., para viver em outras situações sexuais. Aí alguém diz, mas isso é uma aberração. Bom, de que tipo de questão você está falando? Aí você entra com aspecto religioso. Veja que entre outras questões. O que é uma aberração para a sexualidade? Se a sexualidade está compreendida pela subjetividade em que cada um se inscreve, como é possível falar de aberração se há autorização no casal? Cada um é inscrito, na verdade. Desde que haja autorização. Se não lhe violenta, que às vezes tem, por exemplo, sexo anal. Tem mulheres que não gostam de sexo anal. E tem homens que querem insistir que a mulher faça, mas se violenta ela, como é que fica? Ou então, às vezes, o homem que não gosta de sexo oral e a mulher quer fazer sexo oral também, ou vice-versa, enfim. Então, é preciso escutar o que está em questão. É claro, não é porque eu nasci assim que eu vou pela síndrome de Gabriela. Mas se há um limite, esse limite precisa ser escutado. Então, o sexo é outra coisa. Ou melhor, a sexualidade é outra coisa que compreende a subjetividade humana. E a subjetividade humana é singular. Cada um pode falar por si, ninguém pode falar por você. Mesmo aquele casal que está junto há 40, 50 anos, se relacionando, mesmo assim ele não pode dizer assim, eu conheço tudo aqui dela. Porque possivelmente ela também não se conhece. Não, e assim, se eles chegarem a essa conclusão que conhecem tudo, bom, estão vivendo de semblante. Eu estava essa semana, né, nessas festas aí, conversando sobre isso, o quanto é importante que exista um mistério. É importante que exista um mistério entre as parcerias. Porque se acabar o mistério... Acabou. Tem que existir. O mistério é mágico. Sim. Lembrando que você pode perguntar, fazer sua pergunta também aqui. Manda seu zap. Qual é o zap, Coscob? É o 987947226. Eu realmente esqueci o zap, tá? 987947226. Pra você que tá no interior, pra você que tá em Recife. Tem um bocado de gente aqui de Recife. Tem... Cadê? Sumiu o negócio? Não. Tem Iaçu, né? Iaçu, tem Candeias, São Vicente, São Paulo. Tem mais aqui, gente, tem massa, tá cheio aqui, viu? Florido, que bom, hein? Bastante Salvador. Enfim, você pode mandar seu zap 071-98794-7226. E o que tá na ponta da língua é? Bom, ele falou de questão de tamanho, eu tenho uma pesquisa aqui da sociedade brasileira. Mas ele tá preocupado É pessoal. Então, para deixar claro aqui, né, pra gente ficar feliz, que o pênis normal mede entre 4 e 8 centímetros em repouso, e 7 a 17 ereto, né? E que menos de 1% dos homens que querem aumentar pênis tem realmente um problema real. Sim. Literalmente. Exatamente. Porque a questão não está no tamanho. A cabeça não é exatamente essa que precisa ser tratada. É o sujeito que carrega esse peso. É isso que Glaucia estava falando há pouco. A exigência da modernidade. Claro, a mulher ascendeu socialmente, está ocupando um lugar de protagonismo fundamental, importante. Mas os homens estão assustados também com isso, né? Imagina que há 30, 40 anos atrás bastava o homem assumir as contas da casa, que não precisava demonstrar porque perícia. Era mais ou menos assim, vai lavar que eu vou te usar, né? É só isso. A coisa mudou, querido. Sim. A coisa mudou. Então a mulher quer. Então, uma vez por outra, eu escuto na clínica alguém dizer, eu cheguei para casa assim, que não precisava, aí que o negócio está pegando. E via de regra, isso causa uma tensão muito grande na relação. E não passa necessariamente pelo tamanho. E a defesa quase sempre é, mas todas que eu tive antes de você que eram felizes comigo. Mentira! Muita gente mentirosa. Mentira! Muita gente mentirosa. A Patrícia Oliveira tá mandando uma mensagem aqui, saudade das suas aulas. Obrigado, pai. Né, tem aqui outra aqui. Boa noite, sou aluna do Solan e ele é Solan, é a Solan. É a da Solan. Essa parece aquele da Solan. Parece, você lembra da propaganda dançando? Parece sim. Enfim, do Assolan aqui. E por que o sexo dentro da nossa cultura ainda está ligado somente à questão física? E até onde o nosso clima tropical interfere na sexualidade? É só a Letícia Valadares. Ela lhe chamou de Assolan. O clima interfere na sexualidade? Talvez pelo vestimento? Bom, eu estou imaginando aqui, tentando entender o que ela quer dizer com o clima. Se for o clima do casal, mas se for o clima tropical, a geografia, eu compreendo da seguinte forma. Em países onde você tem, por exemplo, muito tempo de reclusão, como
Canadá, você fica muito tempo praticamente só com neve, etc. Então as pessoas ficam mais conformadas a ficar em casa, até por dificuldade mesmo de movimentação. Sim. Eu imagino que isso possa, mas considerando a especificidade de cada um, como ele lida com isso, de uma forma talvez mais generalizada, compreender que esse clima motivado pela geografia, pelo aspecto mesmo do clima ser tropical ou não ser tropical, ser temperado, etc., possa ter alguma alusão, mas não me parece ser uma vinculação direta. Você está mais disponível para né, os talvez pelo encontros, fato talvez. de você estar mais saindo, conhecendo pessoas, do que ficar fechado no ambiente caseiro. Então talvez não seja em função do clima, mas por conta do clima você ficar mais recluso, não conhecer mais pessoas e, portanto, mais exposto. Eu não sei quem inventou esse negócio de que no frio é bom para namorar, porque Depende tenha do frio. paciência. Não existe Tenha frio, não. paciência. Namorar no frio não é negócio de Deus, Mas eu não. acho que a meta é esquentar. Por isso que O é. ar-condicionado do 15 ali. Porque essa Depende. troca de olhares aí. Se você pensa que, retomando isso, né, a questão do sexo, se o sexo, como ele está enviesado pela subjetividade humana, portanto estamos falando de sexualidade, quando a gente fala que alguma coisa externa esteja presente, nós sempre colocamos mais alguma coisa. Então tá friozinho, o que é que você faz? Toma um vinho para esquentar. Sim. Você põe você tem uma lareira, um queijinho, quer dizer, inclusive você, até por conta do clima, você vai mais lentamente, mais no clima de calma, de tranquilidade, ou seja, você permite que os níveis de excitação Aconteçam, sejam muito mais interessantes do que propriamente naquela coisa do fulgor, uma coisa que está pegando fogo. De repente pode ser que seja Gente, que mais isso é bom complicado. também, né? Sim, depende. Em algumas circunstâncias também pode ser interessante. Se não for uma fogueira que rápida, né? Que vai, subir aquele vulcão. Mas Como é que acontece, sobe o né? vulcão? A gente- Você vigia. existe muito essa coisa que todo o sexo ele precisa ser maravilhoso. Tem que ser toda uma produção Hollywood, como é? Rola ou não? Hollywoodiana. O engraçado é o bico que ele faz pra falar. Tu fala, Microfone desse tamanho aqui também é complicado. Hollywood. Pois é. Uma produção Mas é mais ou menos por espetacular. aí. É complicado. Então, gente, o tempo que a gente tem hoje para viver, não dá conta. Não dá conta, né? Dá pra fazer show todo dia. Minha linda professora, né, e mestre da gente, Cida Lopes, que ela diz assim, gente, vamos investir no feijão com arroz mesmo, né? Daquela transa das 11 horas da noite do dia de segunda-feira. Porque preciso, é isso que conta. Você não tem uma produção espetacular toda vez que vai transar, porque não dá. Você tem 2 horas de relógio, 3 todos os dias para transar. Não, até porque não dá para transar todo dia também, né? Não dá pra fazer tantra todo dia. Você vai fazer a experiência, por exemplo, de tantra, normalmente você tem uma elasticidade do tempo, você fica 3, 4, 5, 6 horas fazendo sexo. É preciso ter Dá pra disponibilidade fazer isso para todo dia? isso. Não, gente, pra lá. Então menos. Só no Como domingo, diz né? o povo, menos. Só o quê? Não dormir? Não dormir. Aí eu não trabalho, aí faz o quê? Não? Qual foi a outra pergunta É porque o sexo, dentro da nossa cultura, ainda está ligado somente à questão física. Ah, sim, com relação à questão. Eu acho que é mais fácil, né? Mais fácil dar conta do físico. Eu acho que a questão física, eu posso pensar, inclusive, ela como uma defesa com relação às questões da subjetividade de cada um. Tem gente bonito, inegável, você encontra pessoas lindas, maravilhosas. Você vê esse camarada aí, bonitão, dançando lá em cima. E camarada, né? o Léo. Léo Santana? Eu acho. Você tava falando de mim, né? Aí falou dançando, eu digo, não, dançando não. Eu pensei em Alok. Ou seja, aí você Léo olha Santana, né? um homem bonito e você diz, pô, claro que no primeiro encontro do olhar, seja com um homem, seja com uma mulher, isso vai, de alguma maneira, eu não diria excitar, porque nem sempre é assim, mas pelo menos lhe chama a atenção, o olhar dirigido àquele objeto, até de desejo, né? Mas assim, isso não dá, isso não é suficiente para as questões que nos envolvem. Não é. E você me fez lembrar umas questões que em algum momento eu escutei de pessoas que precisam se esconder, inclusive, dos estímulos
sexuais. E mudam um canal de televisão, não querem estar sujeito a ver ninguém se beijando, ou a ouvir alguém transando, que é difícil. É difícil, é preciso se esconder disso, porque não consegue dar conta das suas próprias questões sexuais. E um aspecto que eu acho importante, puxando isso como derivado, como desdobramento, a gente fala muito em educação sexual. Muitos acreditam na educação sexual, só que a gente tem que colocar limite nisso. Porque uma parte, efetivamente, pode até a educação sexual contribuir. Então, alguns pacientes que nos procuram, né, pessoas mulheres que nunca olharam, né, seu próprio corpo, e de alguns exercícios que a gente orienta para ser feito é olhar o seu próprio genital, imagine, olhar a sua vagina de frente para o espelho, para se apropriar desse corpo. E algumas sofrem só imaginar. Eu vou olhar para ela, doutor. É sua? Eu digo que é ela. Não é que eu vou falar para ela? Não, nem olhar. E o se tocar no próprio banho. Eu costumo dizer, né? No próprio banho, vai se tocando, vai se conhecendo, vai vendo até onde pode ir. Né? Gente, hoje em dia. Porque deixa o sabonete escorregar. As mulheres colocam. Não conseguem nem lavar as suas partes íntimas direito, não dão conta, né? Aí acaba acontecendo até que quando vai chegar para a hora do sexo oral, na parte, né, gente, acaba não dando conta, de repente o marido... Um dos maiores índices do câncer de pênis é por falta de higiene, para abrir o prepúcio, lavar com sabão, uma coisa óbvia, simplória. Que deveria ser sim. Quer dizer, tem aspectos, portanto, que a educação sexual precisa entrar, mas não dá conta, porque o sexo nunca será possível adentrar toda a sua complexidade. Porque nós estamos falando dentro do campo do humano, naquilo que ele responde como efeito, inclusive, daquilo que ele é refém, que é a linguagem. Nós construímos cultura, nós estabelecemos valores. Os valores que estão sendo vividos aqui não são os mesmos lá de Belo Horizonte, são outros. Nós fomos fazer um curso recentemente de sexologia em Belo Horizonte. Eu estava num grupo de 20 mulheres e eu apenas como um homem. E chamava atenção, inclusive, isso. Por que só eu? Porque os homens sabem tudo de sexo? Por que só eu? Por que tantas mulheres? E mesmo entre as mulheres, em alguns exercícios que nós precisávamos fazer, algumas brincadeiras, algumas vivências, algumas mulheres... A vergonha, a timidez... Pessoas que, de vez em quando, por exemplo, giravam o modelo do pênis ou o modelo da vagina para você pegar, para mostrar onde é cada coisa, aqui é o clitóris, etc. Tinha pessoas que você via ali que estavam pegando naquilo pela primeira vez, faz sexo, não sabe nem o que está fazendo. Então, isso é século XXI. E a gente está falando de pessoas que estão dispostas a conhecer. Imagine que não está. A aprender. A gente se dispõe a isso. E quando a gente se dispõe, inclusive, a estudar sobre sexualidade, sobre a sexologia, a gente se depara com coisas que a gente nem imaginava. Eu digo que eu não tinha ideia do tamanho do clitóris, né? Como é grande, né? Porque é enorme. Exatamente. Na verdade, são 4 centímetros. Lembrei da música de Roberto, né? Carlos. Como é? Como é grandinho. Meu amor. E aí, falando que... mais ou menos assim. As mulheres desconhecem do poder mesmo que o clitóris tem, porque é o único órgão que existe apenas para o prazer. É o único órgão, tanto na mulher quanto no... Porque o pênis, ele serve para outras coisas. O clitóris não. A única função dele é dar prazer. E são 8.000 terminações nervosas, contra, na verdade, ela toda, né? E contra 4 a 6 mil do pênis, né? Então, da glândula. Então, tem um poder enorme. O poder está, como na dizem tcheca. aí. O poder Viva a Robson! Eu vou trazer o Robson. Você tem que trazer o Robson. Eu vou ter que aproveitar. Ele é sempre citado nesse programa. Verdade, eu vou ter que trazer o Robson, ele que acabou de voltar para Black Star, né? Então, aproveitar que ele está no momento dele, ele tem que aparecer. E aqui ele é tão glorificado, porque ela disse o filósofo Robson. Né? Como mas ele tem razão, né, Coscova? O poder. O poder que a Tcheca tem é verdade. Você fez eu lembrar que quando eu fui, estava sendo paquerada,
cortejada pelo meu esposo, e aí ele me dá, com um mês de namoro, um pendrive. Né? Pendrive. Que tinha várias músicas românticas, e no meio, de repente, apareceu essa. Do poder que a Tcheca. Eu não entendi nada. Não, é indireta. Não, ainda bem que eu sou psicanalista. Agora sim, eu queria passar uma pesquisa aqui que não é falta de prática no mundo de sexo, não, viu? Você tá explicando já que tá com medo? Não, de prática, porque acontece 114 milhões de relações sexuais pelo mundo. Hoje acontecem. Sendo que nesse exato momento estão tendo 79.166 relações. O que a gente está fazendo aqui, gratuito? O que a gente está fazendo aqui? Né? Não deixa de estar fazendo a relação Agora, sexual. isso não quer dizer também que tanto a relação sexual tem a qualidade, como a gente falou, tenha o alcance do orgasmo. Né? Exatamente. Sim. Eu queria que vocês citassem um pouco sobre isso. Eu pensei que era um exemplo. Eu digo, você quer acabar com a vida dos outros, meu amigo? Pra mim, especialmente, talvez até por questão... A psicanálise ser meu ambiente de trabalho mesmo, né? Eu acho essas pesquisas limitadas para compreender as questões. Elas dão apenas... por exemplo, você olha o céu, você vai ver aquela estrela. Você olha só, a estrela d'alva está ali. Não está. Até mesmo para a física. O céu que nós enxergamos é um céu que já não está mais ali. A mesma coisa em relação a essas pesquisas. Apontar uma direção não quer dizer que nós estamos dando respostas. Então, o fato de ter 100 e tantas milhões de pessoas transando todos os dias, isso não quer dizer muito pouco. Você vê, por exemplo, na dinâmica de um casal, que é o que a gente escuta na clínica com muita frequência, pessoas, por exemplo, que dizem que querem experimentar fazer sexo todos os dias. E quando isso é correspondido, bacana. Mas e quando do outro lado tem alguém que diz, pô, mas eu não aguento não, segura a onda. Então, vai estar nessa estatística esse sujeito que está respondendo. E isso sem considerar que quando o tema é sexo, a gente responde conforme os nossos interesses. Isso não quer dizer que a gente esteja realmente fazendo sexo, porque quem faz a pergunta já tem a resposta. Então, a fidelidade das respostas das pesquisas precisam ser atravessadas por outras questões. Para eu ver esse tipo de pesquisa, analisá-la com mais cuidado, eu preciso que seja incluído outros fatores, né? De que forma essa mulher experimenta sem que o marido saiba a resposta se a mulher sabe a resposta do marido, se ela tem prazer. Aí eu posso dizer que isso é uma relação. De que relação nós estamos falando? Ou vice-versa também. Então, muitos seguem, inclusive tem alguns momentos que o paciente chega para ele e diz, eu faço sexo às vezes por obrigação. Sim. Isso e está na estatística, nesses 100 e tantos milhões. Claro. Muitas a questão delas aí por obrigação. É fazer sexo e não o que esse sexo me traz. Né? Pacientes que chegam dizendo assim, eu só faço sexo de domingo. Não tem sexo outro dia. Está marcado, ainda que não esteja marcado na folhinha. Mas saiu fora do lugar. Existem sujeitos que se estruturam para esse tipo de funcionamento. E quando questionado, ele responde, mas eu te amo. Não quer dizer porque eu não esteja fazendo tanto sexo com você. Sim, mas eu sinto vontade de estar com você. Mas você está comigo. E aí começa a entrar a questão dos afetos envolvidos. Ou seja, a quantificação no plano, daí as minhas críticas, às vezes, às pesquisas, é que a gente precisa incluir os fatores da subjetividade das pessoas incluídas nessas pesquisas e que muitas vezes respondem muito mais para atender a quem está perguntando do que propriamente uma questão que esteja formulada. Mas, de qualquer sorte, é um sinal. E aí tem uma pergunta aqui da Thaís Guerra, que ela mandou pelo zap, que ela já foi chamada algumas vezes de ninfomaníaca. Se isso é algum problema mental. Antes de você responder aqui, deixa eu mandar um abraço para o Magno Lavini, que está lá em Ilhéus nos assistindo, compartilhando. Valeu, minha joia, tá aprendendo, né, Pedrinha? Também a Nilda Ramos, o Igor Moraes, também. E ela que. Queridos a alunos. Bárbara Sacramento, que botou aqui, o filósofo Robson. Tenho dito o poder da Tcheca. Enfim, um abraço pra você. Ela que já esteve aqui, não foi? Foi, somos todos da STP. É verdade. Bárbara Sacramento, um abraço pra você. E um grande abraço aos meus queridos alunos aí que eu estou vendo também que estão da Unijorge. Ele botou aqui só Unijorge. É Sol Unijorge, Sol é meu apelido. Tá Sol?
É Não, só. aqui tá só mesmo. Ah, só? sozinho. Então tô só. Bom, o que ela pensa sobre ser ninfomaníaca? Eu acho como é que é isso para ela, né? Por que chama ela de ninfomaníaca? Para chegar a patologizar algo, é preciso que isso esteja causando também sofrimento, né? Não dá para simplesmente dizer que ela é ninfomaníaca, vai lá que ela está pedindo uma parceria dela, solicitando 3 vezes na semana, 5 vezes na semana e está escutando isso, né? Ou 5 vezes no dia. Então, essa quantidade é relativa à própria vivência mesmo, né? Que a gente está acabando. E aí entra de novo a questão, por isso que o sexo, falar só do sexo não dá conta. Quando ela faz uma pergunta, né? É porque chegou até ela. Uhum. Se ela faz essa pergunta, porque essa pergunta diz respeito a ela. Né? Então, por que se isso é um problema, se isso não é um problema? Para mim, a questão anterior a essa, se é ou não um problema, e só ela pode responder, não nós, o que é o sexo na vida dela? Onde é que ele entra? Porque se o sexo, por exemplo, tem a função de responder uma carência, bom, ela precisa se escutar para saber Sim. o porquê. Porque tem pessoas, por exemplo, que saem para o shopping para comprar de tudo, por compulsão. Porque não consegue ver nada ali tamponar, que adquire. Né? Para quê? Para tamponar as suas faltas, obliterando os seus desejos. Para não bancar o preço de ter que enfrentar a sua castração da sua condição de ser humano. Então, se o sexo tem para ela esta função, é uma resposta. Se o sexo é apenas porque é prazeroso, porque é bacana, porque é interessante, porque isso traz prazer, não traz sofrimento, é outra questão. Se ela está precisa ser escutada de per si, individualmente. Se ela está escutando isso, de repente, porque existe na cultura que a mulher não gosta de sexo. Tem isso, né? Ou que gosta menos do que o homem. As que eu conheço gostam demais. Né? A gente escuta que existe. Assim, tem pesquisa que o homem pensa mais em sexo. Não quer dizer que a mulher não goste, né? Sim. Não sei. Eu acho que tem um aspecto cultural importante, que se a gente pensa no paraíso, o paraíso foi perdido em função de quê? Da sedução, do ponto de vista, eu não estou nem falando de sexo, sexual, na abordagem da mulher dirigida a um homem. Então ela paga um preço muito alto por isso. Preço cultural da mulher que gosta de sexo? Discurso religioso, as mulheres pagam um preço altíssimo. Se você pensa naquele livro lá, As Mulheres do Tempo de Freud de Viena, as mulheres fazem o sexo com um lençol, com um furo, para que o homem não tocasse no seu corpo, para ela não sentir prazer. Em algumas culturas elas precisam fechar o rosto, para que elas não possam ser olhadas, portanto, a abertura da janela da alma para elas não serem desejadas. Ou algumas que, por exemplo, em alguns casais, que a dinâmica o ficante, ou o namorado, ou o noivo, ou o marido, seja lá o que for, não permite que a sua mulher vista roupas salientes, como se ele fosse dono do corpo do outro. Coitado, ele não sabe que com isso ele está deslocando o olhar. Ou seja, quanto mais ele esconde, mais desejado fica o objeto que ele está supondo ser dele. Ou seja, ele objetaliza a relação. Ele acha que é ele que é detentor desse corpo. O que ele não sabe é que dessa forma, nessa dinâmica, ele vai facilitar a vida do seu consorte. E que o sexo, mesmo a 2, sempre a 3. Não existe o sexo sempre tem um terceiro. Como assim? A cama é cheia. A cama tá cheia. A cama é cheia. A cama tá cheia. Ainda que seja um colega nosso, Conrado Caligares, que ele disse. Muita coisa, né? A gente não vai apenas com os parceiros pra cama, a gente vai com as nossas fantasias. Pai, mãe, tio, tia, filho. As nossas histórias. Um monte de questões. Uma das questões presentes no questionário de atendimento, as pessoas nos procuram na área específica da sexologia, que tem questão da sexologia, quando você está se masturbando, você pensa em alguém? Dá para não pensar, e aí? Né? Como é que você está se masturbando como? É possível pensar em outro? Ou recentemente você escuta, e é muito frequente, de uma amiga da clínica, em vários lugares. Sabe, mas eu sonhei com alguém. Sim. E qual o problema de ter sonhado com alguém? Você não tem controle, porque o sonho é de uma natureza, de uma formação inconsciente. É um derivado do inconsciente. Como é que você vai controlar se o inconsciente não tem controle? E aí? Como é que você vai dizer o que para você mesma? Se você sonhou com outro, você sonhou com o Brad Pitt, feliz da vida.
vida, acordou. Eu não sei nem se é mais Brad Pitt, o Léo Santana talvez seja o Ele é objetivo.